Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do IFCast Inclusive. Meu nome é Lucas e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, tenho a pele parda e estou vestido com uma blusa preta e todos aqui estamos no estúdio da comunicação. Hoje estamos aqui com 6 monitores do NAPO e cada um vai falar sobre a deficiência ou transtorno que atende. Dentre elas estão a deficiência física, deficiência intelectual, a deficiência auditiva, o transtorno de espectro autista e a deficiência múltipla e, por fim, a deficiência visual. Então, estamos aqui agora com o Iago, né? Ele vai se apresentar e ele vai falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Olá a todos, eu sou o monitor Iago, sou aluno do curso de matemática, né? Irei fazer minha autodescrição. Eu sou um homem moreno, né? De pele escura, estou vestindo uma camiseta azul e tenho estatura média. Bem, o transtorno do espectro autista, que também pode ser utilizado aí como a sigla TEA, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Né? Ele é caracterizado pelo desenvolvimento atípico do indivíduo, né? E por manifestações comportamentais. Além disso, esses indivíduos eles podem apresentar padrões de comportamentos, né? Repetitivos e também aleatórios. Essas pessoas, né, que têm o transtorno do espectro autista, elas vão ter um repertório bem restrito, tanto em relação a atividades e também a interesses. E essas pessoas com esse transtorno, ela consegue desenvolver várias habilidades? Sim. As pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, elas, claro que com atendimento diferenciado, conseguem aprender qualquer coisa, né? Elas conseguem ter acesso ao mercado de trabalho, conseguem ter um relacionamento, ou seja, se casar, ter filhos, né, desempenhar atividade como qualquer outro indivíduo. Além disso, né, vale dizer que temos alguns casos de autistas que têm muita facilidade, e aí nós podemos considerar como superdotação em algumas áreas, né, seja ela música, ou às vezes em cálculo, em desenhos. Então, eles têm sim a possibilidade de aprender as outras áreas, mas quando é observado, né, essa dotação, essa superdotação em alguma área, é interessante também trabalhar esse aspecto para que eles possam se desenvolver ainda mais. E quais tipos assim, de orientações que você pode dar para um professor trabalhar com esse público em sala de aula? Então, como eu disse, o autista, é válido dizer também que o transtorno do espectro, ele recebe essa questão do espectro porque ele tem diferentes níveis, né? Pode ter um nível baixo, médio, um nível mais severo. Isso aí está relacionado ao comportamento do indivíduo. Vale dizer também que, a um primeiro momento, você não consegue identificar se o indivíduo é autista ou não, porque o autismo ele não está diretamente relacionado com uma condição física, como eu disse, sim uma condição neurológica, e através de uma interação, né, com o indivíduo autista, você vai notar essa diferença de comportamento. Então, como esse transtorno, né, está relacionado ao comportamento do indivíduo, é válido saber qual é o nível que o indivíduo, né, que o aluno, no caso, ele está inserido. Porque a partir do nível você vai saber como trabalhar com ele. Um ponto primordial é na questão da interação social. Os alunos com autismo, eles geralmente não são muito de interagir socialmente com os coleguinhas, é difícil de fazer amizade, né? Então, cabe ao professor em sala de aula sempre tentar manter ele incluído nas atividades, né? Prestando atenção se isso também não está incomodando ele, porque, como eu disse, eles possuem um repertório de interesses bem restrito, né? E dependendo se a situação ele não está deixando ele cômodo, confortável, ele vai ter algumas reações ao ambiente. Então, eu acho que dentro de sala de aula o professor tem que observar bastante a questão do comportamento, né? Como ele age com o aluno, né? Como ele já tem um problema de interação social, sempre manter
ele, no foco de visão do professor, toda vez que o professor for explicar, né, direcionar também as coisas para ele, porque o autista geralmente ele vai querer ficar recluso, né? Longe do foco do professor, ele não é muito de fazer perguntas, não é muito de fazer observações, então cabe ao professor estar atento a isso. Bacana. Aqui também está com a gente o monitor Arthur, né? Ele vai falar um pouco sobre a deficiência que ele atende. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Arthur, eu tenho pele clara, tenho estatura média. E falando um pouco da deficiência intelectual, é quando a pessoa apresenta limitações significativas no seu funcionamento intelectual e também no seu comportamento adaptativo. Normalmente ocorre antes dos 18 anos e isso não impede que a pessoa tenha um papel importante na sociedade. Ela pode desenvolver um papel também importante na sociedade. E como é que a gente pode proporcionar a devida inclusão para esse tipo de pessoa? Então, é importante entender e compreender a deficiência intelectual e conhecer os métodos de ensino também adaptativo para poder desenvolver no meio da sociedade. E como é que a gente interage com esse tipo de pessoa sem excluir ela? Então, você deve agir naturalmente. Se for uma criança, você trate como uma criança. Se for um adolescente, trate como um adolescente. Se for um adulto, trate como um adulto. É importante também não super proteger a pessoa, deixar que ela desenvolva um papel, tenta fazer as suas atividades de forma sem interferir muito. E se ela não conseguir, você pode auxiliar ela e tentar corrigir alguma coisa que for necessário. E qual orientação você dá assim, para professores trabalhar com as pessoas que têm esse tipo de deficiência? Então, é importante que o professor ele encoraje o aluno a fazer perguntas, tirar dúvidas, porque normalmente o aluno ele fica recluso e acaba não tirando dúvidas em sala de aula, por exemplo. Ele fica meio com medo de fazer certas perguntas e deixa suas perguntas de lado. O professor também não super proteger também, como eu tinha falado antes, não super proteger o aluno, porque normalmente o aluno se sente meio que ofendido se você super proteger muito ele. Deixar que o aluno interaja com os outros colegas, desenvolva as mesmas atividades que os outros. Bacana. Estamos aqui com a Suelen e ela vai apresentar e falar sobre a deficiência que ela atende. Olá, meu nome é Suelen, sou monitora do NAPNE e minha autodescrição, eu sou morena, de estatura média, cabelo cacheado e estou vestindo uma blusa preta. Estarei falando sobre a deficiência física dos alunos que eu atendo no NAPNE. Então, Sueli, qual o conceito de deficiência física? A deficiência física ela é uma alteração completa ou parcial de uma ou mais parte do corpo humano, como a paraplegia, a tetraplegia, a amputação, a deformidade congênita ou adquirida, como o nanismo e a paralisia cerebral. Fala pra gente um pouco de como interagir com essas pessoas que são cadeirantes. A deficiência física ou mobilidade reduzida geralmente faz uso de equipamentos como muletas, bengalas, cadeira de roda, andadores. E a forma de interação com essas pessoas seria, ao conversar com elas, procure sentar-se à mesma altura, pois é desconfortável ter que conversar com elas tendo que olhar para cima. Tenha cuidado ao conduzir uma pessoa com deficiência física, procure primeiro como deve proceder, pois elas podem se sentir mais seguras indo de frente ou de costa. Algumas até mesmo preferem ir sozinhas. E também tenha cuidado na hora de estacionar o veículo, por exemplo, ao obstruir rampas, onde tomar as vagas, né, das pessoas com deficiência física. E na prática docente, assim, em sala de aula, quais as contribuições que a gente pode destacar? Faça a remoção de carteiras de forma a possibilitar a passagem de cadeiras de rodas ou facilitar a locomoção de estudantes com muletas. Sempre mantenha as muletas, bengala, próximo ao estudante com deficiência. Então, agora eu vou passar a palavra para o Tiago e ele vai falar um pouco sobre a deficiência que ele atende. Boa tarde, meu nome é Tiago, eu sou monitor do NAPNE, eu sou um homem alto, sou pardo, estou usando uma blusa cinza, eu tenho cabelo cacheado. O público que eu atendo é o surdo. Bom. Então, fala um pouco pra gente sobre o que é deficiência auditiva.
O deficiente auditivo ele tem dificuldade de entender ou ouvir mensagens sonoras, porque alguns deles têm ausência da capacidade auditiva e outros têm a redução dela. Qual que é a diferença entre deficiente auditivo e um surdo? O surdo ele tem ausência da capacidade auditiva, então ele não consegue escutar nada. E ele se comunica essencialmente através da língua brasileira de sinais, ou então ele consegue fazer a leitura labial. Já o deficiente auditivo, ele faz uso de aparelho para poder melhorar a percepção do som e ele conseguir escutar. E eles conversam oralmente através do português. Quais dicas de interação que você pode dar para a gente para ter com uma pessoa que tem surdez? Bom, como o surdo se comunica essencialmente através da Libras, é essencial que quem convive com ele saiba pelo menos o básico da língua brasileira de sinais. E se você quiser falar com o surdo e ele estiver longe, você pode acenar para ele, e se ele tiver o sinal, você faz o sinal para ele saber que é realmente com ele que você quer falar. Se ele estiver perto de você, basta você dar um toque no ombro dele ou em qualquer outra parte do corpo para poder chamar a atenção dele. E em relação à prática docente em sala de aula, como que a gente pode trabalhar com esse tipo de aluno? Primeiramente, o surdo ele tem o direito de ter um intérprete de Libras na sala. Bom, assim, se o professor ele puder disponibilizar o material que ele vai dar na aula seguinte, né, para o surdo e principalmente para o intérprete, que isso vai ajudar tanto ele quanto o intérprete na hora da aula, porque o intérprete prestar atenção no que o professor está falando, interpretar o surdo, tipo assim, vai ficar meio difícil, porque o intérprete tem que prestar atenção no que o professor está falando, ele tem que interpretar ainda por surdo, aí ele vai acabar perdendo o que o professor está explicando, porque enquanto ele está explicando o que o professor já explicou, o professor já está explicando outra coisa. Aí quando ele for explicar o que o professor acabou de explicar, ele vai se perder. Se o professor ele puder sempre repetir o que ele está explicando, também é muito bom o intérprete, para ele poder pegar mais a matéria e poder transmitir para o surdo. Interessante. Estamos aqui com a Rejane, né? Ela vai se apresentar e vai falar um pouco sobre a deficiência que ela atende. Olá, tudo bem? Meu nome é Rejane, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele parda, estou usando uma blusa rosa e tenho cabelos médios e finos. Então, Rejane, fala um pouco pra gente o que é deficiência múltipla. A deficiência múltipla ela consiste na associação de duas ou mais deficiências em uma única pessoa. E a pessoa ela deve ser tratada em conformidade com cada uma dessas deficiências. E em caso de dúvida, com a deficiência mais aparente. E como contribuir com a inclusão dessas pessoas? Em relação à inclusão, é sempre importante a gente agir com muita naturalidade e sempre, em caso de dúvida, perguntar se a pessoa ela precisa de algum auxílio ou alguma ajuda e nunca ignorar que a pessoa possui a condição de deficiência. Bacana. E na prática docente, como que a gente pode fazer para adaptar e trazer essa pessoa para o meio? Na prática docente, sempre que possível e sempre que necessário, é importante adaptar as atividades de acordo com cada uma das necessidades que a pessoa possui. Manter a sala um ambiente adaptado e que atenda às condições de cada um dos alunos, com as necessidades específicas. Então, pessoal, eu também sou monitor do mapping, eu também atendo pessoas com deficiências visuais. Eu vou falar um pouco sobre essa deficiência. A deficiência visual, ela pode ser a perda total da visão, ou também ela pode ser a perda parcial. A perda total é a cegueira que a gente conhece, e a perda parcial é o comprometimento de parte da visão. Como que a gente pode interagir com esse tipo de pessoa? No momento de você chegar para cumprimentar uma pessoa que tem deficiência visual, é interessante que você se identifique, porque a gente que enxerga, quando chega uma pessoa conversando com a gente consegue saber quem é aquela pessoa que está ali. O deficiente visual não, ele só escuta. Aí, no caso, quando você for conversar com ele, é interessante que você fale seu nome, se apresente e se aproxime, né? Toque nele. E quando você também for se afastar, é interessante que você fale que você está saindo ali da presença dele, porque pode ser que ele ache que você está ali e continue conversando sozinho. Então,
prática docente, é interessante que a gente trabalhe mais com materiais monocromáticos, porque eles conseguem identificar mais o preto e o branco dos materiais escolares, né? A gente utilizar também lápis grossos, preto, principalmente um lápis que a gente chama de 6B, né? Ele é um preto e ele é bem grosso, para que a gente consiga incluir ele no nosso meio. E finalizamos aqui, né, mais um episódio do podcast e agradecemos a participação de todos os monitores que estão aqui e até o próximo episódio.